Salve progressistas, eu sou o Clayson. A Folha de São Paulo, em 2008, fez uma pesquisa que eu considero muito importante. Eles perguntaram para os brasileiros se eles já tinham ouvido falar sobre AI-5, o Ato Institucional número 5. E 80% da população, ou seja, 8 a cada 10 brasileiros, sequer tinha ouvido falar sobre AI-5. Isso foi em 2008. Se hoje nós fizermos a mesma pesquisa, muito provavelmente nós vamos ter um número maior de brasileiros que já ouviu falar sobre AI-5. Porém, mesmo entre aqueles que já ouviram falar sobre AI-5, se você perguntar se eles sabem o que é AI-5, ou se você pedir para que eles expliquem o que é o Ato Institucional número 5, provavelmente a gente vai cair no mesmo, talvez até mais. Acho que 90%, aí é que a gente está fazendo aqui uma suposição, né? Acho que a grande maioria, 90% das pessoas, não sabem o que é o AI-5. A grande verdade é que grande parte da população que defende a ditadura militar, que pede AI-5 para o Brasil, não sabem o que foi a ditadura militar, não sabe o que foi o AI-5. Uma pessoa que defende a ditadura militar, ela é uma pessoa que odeia o Brasil. Ela odeia o brasileiro. Ela odeia a nossa nação. Para você defender a ditadura militar, para você defender o AI-5, você tem que ter um pensamento fascista, nazista. Você tem que ter um pensamento contra a democracia, contra as pessoas, contra tudo aquilo que a gente tem de entendimento sobre ser humano. Você tem que ser não só apenas desumano, você tem que ter um caráter nulo. Você tem que ser uma pessoa sem caráter. Defender a ditadura militar é uma estupidez gigantesca, ainda mais agora, em 2021, depois dos avanços que nós tivemos a duras penas, depois de tudo o que aconteceu. Eu tenho visto algumas pessoas defendendo a ditadura militar e dizendo que o que aconteceu ao fim da ditadura militar foi um golpe da esquerda ou das esquerdas, o que é uma visão completamente imbecil. Tem que ser uma pessoa que nega absolutamente tudo, nega a história, nega a realidade, nega os fatos, nega tudo o que de fato aconteceu no país. No vídeo de hoje, vou trazer um resumo do que foi o AI-5, um resumo do que foi a ditadura militar, para você ter uma ideia e de certa forma quebrar alguns mitos que as pessoas inventam a respeito da ditadura militar. Por isso eu peço para você dar o joinha no vídeo, você que conhece o nosso trabalho, por favor, dê o joinha. Você que sabe a seriedade com que a gente desenvolve os assuntos aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor. Esteja junto conosco, seja membro do canal. O novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, colocou hoje uma nota falando uma mentira, que a ditadura militar, ela pacificou o país. A grande verdade é que a ação da ditadura militar, e sim, é verdade, em alguns momentos houve movimentos no Brasil que tentaram trazer a proposta de uma intervenção militar no país, em função do medo do país ser tomado por um comunismo, algo que foi criado, que foi inventado, que depois, inclusive, o próprio presidente João Goulart acabou desmentindo, dizendo que essa nunca foi a proposta dele, que nunca foi um desejo dele, que o próprio, na ocasião, o presidente João Goulart não era comunista. Nós sabemos que João Goulart era vice-presidente e ele entrou na presidência em função do fato de Jânio Quadros ter renunciado ao poder. Ele mesmo, o próprio presidente João Goulart, desmente todos aqueles boatos que surgiram na época, e aqueles que defenderam a intervenção militar estavam esperando que os militares iriam entrar no poder para uma transição, para que logo depois, meses depois, no máximo um ano depois, tivéssemos um novo governo, um governo civil, não militar. E a grande verdade é que o golpe se instaura exatamente quando nós tivemos 21 anos dos militares no poder. Então foi um golpe, porque a intervenção militar
e a intenção de todos aqueles que foram para as ruas, dos veículos de comunicação, aqueles que apoiaram de alguma forma, direta ou indiretamente, o golpe militar, eles queriam uma intervenção militar temporária, de poucos meses, para que logo depois continuássemos num processo natural que era as eleições. Na época, inclusive, nós não tínhamos uma chapa única com presidente e vice-presidente. A gente elegia presidente e vice-presidente de forma separada. Votávamos no presidente e votávamos no vice-presidente. E a situação é tão maluca que o próprio João Goulart teve mais votos para vice-presidente do que o Jânio Quadros teve para presidente. A ditadura veio com mão pesada. Direitos fundamentais do ser humano eram constantemente violados e logo de cara eles já mostraram que a ideia era oprimir de forma pesada mesmo, com morte, com tortura. Muitas pessoas falam, mas na época só morriam aqueles que eram vagabundos, falavam que quem era de bem, né, o cidadão de bem não tinha problema com a ditadura, o que é uma mentira. Apenas para fazer uma estrada na Transamazônica, os militares mataram mais de 8 mil indígenas. Aliás, como você percebe, até no próprio governo Bolsonaro, eles não gostam de indígenas. Então o massacre indígena foi uma regra dentro da ditadura e continua agora com o Bolsonaro. Mas não é só isso. Eles mataram e torturaram crianças. E muitos inocentes foram mortos e torturados nos porões da ditadura. Eu vou deixar aqui para você depoimentos dos próprios responsáveis por esses crimes, assumindo e confessando estes crimes. Inclusive tem depoimentos do coronel Paulo Magalhães, ele que foi um agente da ditadura, que confessa esses crimes. Vou colocar aqui também para você um vídeo do delegado do DOPS, o Cláudio Guerra, ele foi ex-delegado do DOPS, que deu uma entrevista longa falando a respeito dos problemas ocasionados também lá no DOPS. E eu vou trazer aqui para você números e dados que mostram o fracasso total desses 21 anos de miséria, de fome, de abandono e, acima de tudo, de mortes provocados pela infame, a nojenta ditadura militar. A começar pela atuação pífia na educação. Eles haviam criado o Mobral, que era uma tentativa de uma resposta a Paulo Freire. Eles tentaram melhorar esses números de analfabetismo, mas não conseguiram. Pior, eles acabaram aumentando o número de analfabetos no país, coisa que se arrastou por muitos anos depois do fim da ditadura militar. Até hoje nós temos egressos, pessoas que estavam vivas na ditadura militar, que continuam analfabetos em função de não terem tido acesso à educação na ditadura militar. Eles foram um fracasso na educação. Mas não foi só na educação. Na saúde as coisas eram ainda piores. Eles tinham um tal de INAMPS, que era uma aberração. Hoje a gente vê o SUS, a gente vê críticas em relação ao SUS, e fica até engraçado criticar o SUS mediante o que acontecia na saúde na ditadura militar. É para dar risada, porque as pessoas não tinham acesso à saúde em praticamente absolutamente nada. Não tinha médico, não tinha atendimento, as ambulâncias praticamente não existiam, não existia SAMU, não existia posto de saúde, não existia UPA, não existia praticamente nenhum atendimento de especialistas. A gente muitas vezes era entregue ao farmacêutico lá da esquina, que receitava xaropes. Os remédios eram manipulados pelos farmacêuticos porque não tinha médico, não tinha sequer plano de saúde. Os militares não aceitavam que houvesse plano de saúde no país. As questões ligadas ao saneamento básico eram terríveis. Eles não investiam em saneamento básico, isso aumentava muito doenças e as pessoas às vezes morriam por doenças simples, morriam por diarreia, morriam por doenças que hoje seria uma aberração que nós tivéssemos pessoas morrendo assim. Sem falar da taxa de mortalidade em recém-nascidos, que era absurda. Era algo realmente típico de países de quinto mundo. Assim foi a saúde desastrosa durante a ditadura militar. Muitos falam que
não havia corrupção na ditadura militar, que é um mito sem o menor sentido, porque os militares eles investiam bilhões e bilhões em obras faraônicas e não havia nenhum controle nestes gastos. Obras como Itaipu, como a Transamazônica, como a Ferrovia do Aço, eram obras que os militares colocavam bilhões ali, sem controles de gastos, e era muito comum a gente ver obras superfaturadas. Um dos grandes nomes da ditadura militar, que depois se lançou inclusive como candidato da ditadura militar, quando houve a abertura, foi Paulo Maluf, que foi conhecido exatamente por conta de superfaturar obras, fazer obras com preço muito acima do valor para poder ganhar o seu e distribuir isso entre os seus. Então é um absurdo dizer que não houve corrupção na época da ditadura militar, porque apenas as pessoas não viam a corrupção, mas ela estava lá. O resultado de investimento nessas obras faraônicas sem controle de gastos, como por exemplo a própria ponte Rio-Niterói, era também o endividamento. O país se endividou brutalmente durante a ditadura militar e isso influenciava diretamente no desastre que foi a economia. Muitas pessoas falam, até o próprio Bolsonaro já falou, no milagre da economia dos militares, mas esse milagre durou apenas 5 anos dos 21 anos. No final, quando os militares saíram do poder, nós estávamos com uma inflação de 223% ao ano. Você acredita nisso? 223%. Inclusive, um dos motivos que fez com que a população perdesse totalmente a paciência com os militares era exatamente essa escalada de preços absurda, algo que a gente está vendo com o governo Bolsonaro. As pessoas estão vendo os preços subirem como há muito não acontecia nos últimos 20 anos no país. A inflação é algo muito próprio de regimes totalitários como a ditadura militar e o próprio Bolsonaro, nós estamos vendo hoje. A dívida externa do país, ela saltou de 3,4 bilhões para mais de 100 bilhões de dólares. Presta atenção, de 3,4 para mais de 100 bilhões de dólares. Um outro problema grave, além de muitos outros problemas sociais da ditadura militar, é o que se chama de inchaço das grandes cidades. Como eles não promoviam a chamada reforma agrária, muitos daqueles que moravam nas roças, na zona rural, no interior do país, especialmente no Nordeste, eles foram obrigados a sair das suas cidades, sair da sua região, para se dirigirem até os grandes centros. Foi no momento da ditadura militar que houve um crescimento brutal das favelas e da situação precária de moradias nas grandes cidades, o chamado aumento descoordenado, o crescimento desordenado das grandes cidades. A política desastrosa da ditadura militar promovia esse tipo de êxodo. As pessoas iam para as grandes cidades e as coisas realmente ficavam piores ainda do que estavam quando eles estavam nas suas regiões. Porém, se não saíssem das suas regiões, morriam de fome. De acordo com a BBC, em 1960, mais de 50% da população vivia no campo. Ao fim da ditadura militar, cerca de 70% da população estava já nas grandes cidades, nos grandes centros. Era um dilema. E esse dilema a gente está vendo hoje, só que não em relação a esse êxodo, em relação a essa saída do campo para a cidade. Mas a gente vê questões parecidas em relação a ou morrer de fome ou morrer de Covid. Ou as pessoas se expõem ao Covid ou as pessoas ficam em casa e morrem de fome. É uma situação parecida, é um xadrez que foi montado em função da total ausência de ação do governo federal, especialmente do governo Bolsonaro, nessa situação como um todo, de atender a população, que é uma população fragilizada. Nós tínhamos, em 2019, cerca de 8 milhões de pessoas que estavam na faixa da pobreza, ganhando até R$250 por mês, e hoje nós temos 27 milhões de pessoas que estão nessa faixa, famílias que vivem com menos de R$250
por mês. É uma semelhança grande. As pessoas queriam uma ditadura e já estão tendo mais ou menos uma demonstração do que é uma ditadura no governo Bolsonaro. Outra piada de mau gosto é as pessoas dizerem que não havia criminalidade durante a ditadura militar. Isso é uma ofensa até falar uma coisa como essa. Todos os principais grupos criminosos que nós conhecemos, inclusive atualmente, Comando Vermelho, Terceiro Comando, os grupos criminosos em São Paulo, PCC e tudo mais, todos eles foram criados, gestados na ditadura militar. As milícias surgiram na ditadura militar. A grande diferença é que naquela situação, naquele momento, esses grupos e essas criminalidades elas estavam voltadas mais especificamente nas grandes cidades e ali eram meio que Deus dará. Era uma coisa assim, dane-se, pode cometer os crimes que você quiser, se matem aí entre si, que tá tudo ok. A própria imprensa tinha dificuldades para fazer a cobertura, mas durante a ditadura militar nós tínhamos jornais que mostravam mortos diariamente. Quem não conhece Notícias Populares e muitos outros que falavam diariamente sobre assassinatos bárbaros, a sangue frio, e essa tradição que nós temos aqui de inclusive crimes de assassinato e homicídios que nunca são de alguma forma resolvidos, é uma tradição que vem da ditadura militar. Havia muita criminalidade, mas criminalidade de verdade, cruel, terrível, que infelizmente não entrava nas estatísticas e nos dados, mas que quem viveu a época, especialmente nos grandes centros, sabe o que era a realidade. Uma realidade dura. Portanto, não tem essa de dizer que você podia andar sozinho, que você podia andar numa boa. Era só em alguns lugares. Hoje, é claro, nós temos uma difusão maior da criminalidade nas pequenas cidades, mas não significa que na época não havia criminalidade. Havia e havia em uma quantidade absurda, muito mais do que o tolerável. Além de todos esses problemas, toda essa catástrofe que foi a infame ditadura militar, nós tivemos censura todas as atividades artísticas que você possa imaginar, muitos artistas, muitos escritores, muitos intelectuais foram simplesmente expulsos do país, perderam o direito de serem cidadãos brasileiros. E além de tudo isso, nós tivemos os atos institucionais. Ao todo foram 17 atos institucionais. O mais conhecido é o AI-5, mas teve até o AI-17. As pessoas, inclusive alguns que defendem o Bolsonaro, falam que o Bolsonaro tem que instituir o AI-6, mas o AI-6 já foi instituído na ditadura militar. Foram 17 atos institucionais. E quem defende o AI-5, na verdade, é um imbecil, é uma pessoa que não entendeu o que foi o AI-5. Só para você ter uma ideia de algumas das inúmeros problemas criados pelo AI-5, que foi o período mais sombrio da ditadura militar, que veio logo depois das manifestações, inclusive a chamada manifestação dos 100 mil, onde 100 mil pessoas foram para as ruas, entre artistas, entre intelectuais que foram protestar contra a ditadura militar. Esse AI-5 ele trouxe simplesmente o fechamento do Congresso Nacional, de todas as assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, todas elas, por ato parlamentar, foi decretado estado de sítio e tudo ficou na mão dos militares. Centenas de deputados foram cassados, os políticos todos perderam seus direitos políticos. Políticos que eram eleitos pelo povo. Tudo acabou. Acabou. Defender isso no Brasil é você acabar com todas as instâncias políticas brasileiras. Não existe mais absolutamente nada além do presidente que manda em tudo. Como que alguém pode defender isso? O estrago da ditadura militar foi gigantesco. Somente de março a agosto de 1964, de março a agosto, foram 50 mil pessoas presas. Nós tivemos mais de 500 mil cidadãos que foram investigados pelos órgãos de segurança na ditadura. Foram 200 mil detidos por suspeitas de subversão. 200 mil.
Foram 10 mil torturados somente em São Paulo. 10 mil. Foram 4.882 mandatos que foram cassados pela ditadura militar, que foram eleitos pelo povo. 4.882. 1.148 funcionários públicos foram simplesmente aposentados ou demitidos. 1.202 sindicatos foram colocados em intervenção. Eles acabaram com toda e qualquer forma de atuação popular nos rumos do país. O país não era mais do povo, o país era deles, dos militares. Nós não tínhamos mais um país. Nós éramos simplesmente mandados por meia dúzia de estúpidos, de energúmenos, de mal educados, de autoritários, de assassinos. E as pessoas querem defender isso hoje. Não tem como as pessoas não ficarem indignadas. Quem conhece a história, quem conhece o que aconteceu. Então não caia nessa conversa de defesa de ditadura militar, de AI-5. Não caia nessa conversa fiada deste governo estúpido. Bolsonaro não tem estatura para ser presidente do Brasil. Alguém que defende um torturador não tem estatura. Ele deveria ter sido caçado quando ele defendeu o Ustra. Ali ele já deveria ter sido caçado. Nós perdemos a oportunidade de caçar o Bolsonaro. E agora nós estamos sendo praticamente ameaçados por um golpe de Estado, como aconteceu ontem, pela primeira vez na história do Brasil, os 3 comandantes de Exército, Aeronáutica e Marinha pediram demissão. Nunca tinha acontecido isso na história do Brasil. E a gente é praticamente diariamente bombardeado por pessoas que não conhecem, são estúpidos, burros, ignorantes, que não sabem o que foi a ditadura militar. Eu espero que esse vídeo hoje tenha explicado um pouco para você sobre o que foi a ditadura militar. Dá para falar muito mais aqui, a gente tem os problemas de vídeo grande aqui no YouTube, as pessoas nem assistem, mas é importante. Passe esse vídeo pro seu tio aí do WhatsApp que fica defendendo ditadura. Fale para ele o que é a realidade. Mostre para ele o que foi a ditadura militar. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Coloque esse vídeo nas suas redes sociais. Fale para a pessoa, quer saber o que é ditadura? Olha isso aqui, assiste esse vídeo. Esteja junto conosco, dê o joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro aqui, ajude o nosso trabalho. Nós estamos todos os dias trabalhando para você. Ditadura nunca mais! Nunca mais! Grande abraço, até a próxima. Caramba, você fica nervoso, velho.